As nossas circunstâncias profissionais, funcionais, eram quase ridículas, se comparados com as atuais. Nós não tínhamos paridade de vencimento, não tínhamos estrutura própria, não tínhamos um secretário, nós não tínhamos um telefone. E isso foi conseguido durante os anos seguintes, com muito esforço, com muito sacrifício, com muito empenho, com muita dedicação e com a coragem de algumas lideranças do Ministério Público, que foram até a Assembleia Legislativa e explicaram aos senhores deputados o que era a instituição e quanta falta ela iria fazer para o Estado democrático de direito que tanto se falava na época. Quando em 1982 nós iniciamos o que seria a construção do Ministério Público do Estado de Rondônia, ninguém no Brasil sabia o que era o Ministério Público. Em Rondônia, muito menos, e nós, inclusive, também não sabíamos quase nada. Na verdade, a percepção popular indicava que o Ministério Público era o lugar de onde saíam os promotores públicos para fazer acusações do Tribunal do Júri ou para consertar casamentos que não davam certo. Dentro desse pano de fundo da nossa própria ignorância, nós tínhamos uma vantagem. Em 1981, no final de 1981, foi aprovado pelo Congresso Nacional a Lei Complementar número 40, de 14 de dezembro, que se transmutava na Lei Orgânica do Ministério Público. Nesse mesmo período, o Estado de Rondônia, o território federal de Rondônia, se armava, se articulava para se transformar em Estado, e uma comissão de advogados do governo, da qual eu fazia parte, foi encarregada de preparar os decretos, leis, uma famigerada figura jurídica que tivemos no nosso arcabouço, e pela qual o governador, na falta de uma Assembleia Legislativa, despachava o serviço burocrático de todo o Estado, com toda a sua organização, a Lei Orgânica da Magistratura, a Lei Orgânica do Ministério Público, número 8, de janeiro de 82, e demais órgãos estruturais do Estado. Quando nós organizamos ou escrevemos essa lei, nós tínhamos avulsos que vinham do Congresso Nacional informando o estado que se encontrava a produção da Lei Orgânica número 40. E desses avulsos nós fomos retirando algumas melhorias para a nossa própria lei. Nem tudo passou, porque sempre há uma comissão de inimigos do Ministério Público encarregada de mutilar os textos que traziam nossas prerrogativas e as defesas indispensáveis da instituição. Mas, apesar de tudo isso, nós conseguimos, o coronel Jorge Teixeira de Oliveira promulgou a lei, com muito boa vontade, e nós saímos na frente de todos os demais estados brasileiros, inclusive, considerando que estados existiram que demoraram 1 ano para se adaptar à lei complementar número 40. E outra pequena vantagem que tivemos, dentre as inúmeras desvantagens, era que nós conseguimos nos espraiar rapidamente para todas as comarcas. Infelizmente, éramos apenas comodatários da máquina de escrever e recebíamos como casa a mais humilde das salas no fórum, generosamente cedida pelo Poder Judiciário. As nossas circunstâncias profissionais, funcionais, eram quase ridículas, se comparados com as atuais. Nós não tínhamos paridade de vencimento, não tínhamos estrutura própria, não tínhamos um secretário, nós não tínhamos um telefone. E isso foi conseguido durante os anos seguintes, com muito esforço, com muito sacrifício, com muito empenho, com muita dedicação e com a coragem de algumas lideranças do Ministério Público, que foram até a Assembleia Legislativa e explicaram aos senhores deputados o que era a instituição e quanta falta ela iria fazer para o Estado democrático de direito que tanto se falava na época.
para que os jovens promotores tenham uma dimensão exata do que foi a luta, na época existia o tal de processo judicialiforme para tratar dos assuntos dos crimes de trânsito, em que era feito pelo delegado de polícia. Entre o delegado e o juiz, o promotor não tinha participação nenhuma. Derrubamos isso, como derrubamos outros óbices e outras avanças criadas contra nós, até chegar e entregar, há poucos anos atrás, a toda a comunidade, o Ministério Público que hoje está salvando o nosso país.